E 2, 3, finalmente voltei aqui para o canal, depois de deixar o canal um tempo parado. Tive minhas férias, eu estou ainda fazendo meu quadrinho. Enfim, hoje esse vídeo não tem roteiro, tem basicamente só eu falando a esmo, enquanto, né, são 1h55 de um sábado, a qual eu ia sair com minha digníssima e infelizmente não vai mais rolar, então resolvi gravar para botar a atitude no canal em dia, né? Atitude não, atividade. Olha, eu já tô até completamente louco. Enfim, vamos lá, né? Vocês estão vendo um vídeo aí no fundo, né? O que está aparecendo agora o desenho que eu estou fazendo. Vocês viram também o último vídeo do canal, eu espero, que foi a minha tentativa ali para um trecho de um motion comic, que eu pretendo fazer mais no futuro. E, enfim, aos que só vêm aqui para o canal por causa de Kingdom Hearts, logo mais eu volto, eu preciso dar uma rejogada no Kingdom Hearts 1. Porque apesar de eu saber tudo, eu gosto de pelo menos dar uma jogada antes nas coisas, nem que seja pegar um save final e reler os diários do Moogle, de Moogle não, do Cricket, do Jiminy Cricket, né, do Grilo Falante, só pra ter ali uma relembrada, porque é importante pegar também as informações como elas são dispostas no jogo, né, apesar de eu estar contando ela em ordem cronológica, tem toda essa questão que eu acho que até facilita um pouco a compreensão das coisas, mas enfim, o ponto é, eu pretendo fazer um vídeo na verdade que conta os eventos entre Birth by Sleep, explicando ali a formação da Organização 13, a criação do Ansem, o Perseguidor das Trevas, a criação dos Zemnas, e depois ir para Kingdom Hearts 1 de fato. Mas o ponto aqui é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre mangá, anime, na real a gente vai falar sobre ficção no geral. E, enfim, só para deixar contextualizado, o fundo que vocês estão vendo aí, esse desenho, é do meu personagem Fumetsu Gisei, que é um personagem do meu quadrinho, que na verdade ele é uma paródia do Satoru Gojo, sim. Não uma paródia no sentido, uou, vou fazer piadas. Não, é pelo contrário. Paródia, aos que não sabem, é quando você pega certos conceitos e você pode ou ironizar ou fazer ali umas certas inversões no conceito, de modo a explorar a ideia para comentar algo que não foi comentado na ideia original, entende? Apesar disso, tem várias histórias que acabam fazendo isso, né? Se você parar pra pensar, certos conceitos eles sempre são ou parodiados ou eles inspiram outros conceitos de modo a serem referenciados em outras obras, né? É tipo você pegar cartoons americanos que fazem episódios inspirados em Dragon Ball, por exemplo, e aí eles ironizam toda aquela coisa de que quem grita mais forte fica mais forte, né? Enfim, é certo que isso aí é muito por cima, e no caso isso aí vem com uma certa intenção de fazer um certo humor, e de fato eu quero colocar um humor nele, porque o contexto desse personagem aqui é o seguinte, né? Pra quem assistiu e leu Jujutsu Kaisen, tem lá o arco do Inventório Secreto, né? É o da garota lá que o Gojo e o Geto, enquanto estudantes precisavam proteger, né? Ela é o. Não sei se é o ventre estelar lá de não sei o que. Ela é morta, né? Pelo Toad, todo mundo sabe disso. Se você não sabe, você pode tomar um spoiler, mas também. Você já tá bastante atrasado, né? Porque você está bastante atrasado. Vai ler essa coisa, porque é muito bom, o Jujutsu Kaisen é muito divertido. Mas o ponto é que é o seguinte: nessa parte da obra da história, o Gojo, em comparação com a sua versão adulta professora, ele fala assim que ele precisa manter o infinito ativo de forma consciente, porque se ele simplesmente deixa ativo e esquece, o cérebro dele frita, porque é como se ele estivesse utilizando muita energia amaldiçoada ao mesmo tempo que ele está processando muitas informações daquilo que pode aproximar ele ou não, né? E aí ele fala que o único jeito dele conseguir fazer isso de forma infinita e sem parar seria se ele soubesse fazer energia amaldiçoada reversa, que seria energia positiva, né? Que seria magia de cura. E aí ele aprende isso nesse arco e é a partir daí que ele consegue utilizar o infinito constantemente, inclusive é a partir daí que ele consegue inverter o azul e fazer o vermelho para depois fazer o roxo, né? Misturando os dois. Enfim, eu fiz o Gisei para ser se o Gojo nunca tivesse aprendido a fazer a magia reversa, né? A energia positiva. Então a ideia é que ele é um cara muito poderoso, ele tem os poderes muito parecidos com o do Gojo, só que quanto mais ele usa esses poderes, especialmente os de proteção, mais ele vai ficando louco e insano, porque ele tá gastando muita energia de forma muito constante e tem, é claro, alguns outros pormenores da minha obra, do meu universo. Mas o ponto é que é o seguinte, vocês viram agora a explicação que eu dei tudo pra esse poder dele? Que basicamente eles explicam que a energia que rege o mundo de Jujutsu Kaisen é a energia amaldiçoada. A energia amaldiçoada é basicamente uma energia que advém de emoções negativas. E que basicamente feiticeiros são capazes de controlar essa energia, né, de usar e restringir essa energia, e que também existe um processo místico, né, que eles tentam dizer que é uma espécie de processo fisiológico, na real é um processo mágico, né, e de inverter, né, de reverter essa energia, como se você estivesse fazendo ela virar uma outra polaridade, né, positiva e negativa. Eles tratam essa energia como se fosse uma corrente elétrica. E quando você reverte a energia amaldiçoada, ela vira energia positiva, e essa energia positiva tem propriedades ao contrário da energia amaldiçoada. A energia amaldiçoada geralmente ela vai ser utilizada para fazer coisas que causam dano, ou magias que sejam incisivas, né?
feitiços incisivos, e a positiva seriam ao contrário, pra você fazer cura e dentre outros. Na real, ela serve também pra você fazer outras coisas que também são incisivas, porque na real você tá só invertendo a polaridade do feitiço. Então se um feitiço puxa, o outro empurra, como que funciona o azul e o vermelho, né? E a questão é, vocês param pra perceber que todo esse Technobabble, ele é basicamente uma grande conjunção de conceitos e regras pra no final resultar que um poder puxa, igual Star Wars, e o outro empurra, tá certo que com mais força, né, e mais impacto. Ou seja, o azul na real ele é uma grande justificativa para ser uma parada que é quase uma telepatia com base de gravidade. Ele explica que na real ele cria um ponto de gravidade que puxa as coisas, mas na real ele pode ficar movendo esse ponto azul e aí ele pode ficar puxando as coisas a esmo. Então basicamente ele cria uma telecinese, né? Ou um force pull, tipo do Star Wars. E o vermelho é uma energia de impacto, que dependendo do quanto ele coloca de energia nela, ele pode ser muito impacto muito forte, destruir coisas, ou só empurrar coisas. Ou seja, é empurrar e puxar. Tem toda uma explicação extremamente complexa, que usa várias e várias horas que você fica lendo, até que no mangá até que é rápido, né? Mas às vezes são 2 páginas de texto explicando como que o negócio funciona, pra você entender que no final a magia puxa e empurra, né? E a questão é, shonens de batalha, eles fazem isso muito em muitas obras, às vezes com poderes que são realmente muito complexos, mas às vezes em outros que são simplesmente tipo, na verdade existe todo esse processo bioquímico para que então ele soque mais forte. E aí eu fico tipo, caralho, você fez uma explicação imensa pra você falar que o seu boneco soca mais forte, ou ele soca 2 vezes, ou ele chuta e pega fogo, sabe? E tipo assim, tá certo que isso serve pra muita gente como um certo charme da obra, porque é como se fosse algo que está atrelado ao world building. Só que eu não sou muito dessa escola não, né? Diferente de outros autores, eu sou do cara que, tipo, cara, tudo tem que servir ao personagem e ao roteiro, e não ao mundo. O mundo, ele pode ser só um extra, né? Outros mundos, outras histórias vão fazer o mundo ser o protagonista. Eu não gosto muito disso, porque eu quero mais é que se foda os personagens naquele mundo. Aliás, eu quero mais é que se foda aquele mundo. Eu quero saber dos personagens que vivem nele, sabe? Eu quero saber quem é que está vivo nele, o que as pessoas fazem, dentre outras coisas. Tá certo que isso também pode ser considerado world building, mas eu tô falando de fato mais referente à pessoa daquele personagem, né? As emoções dele, os conflitos que ele tem, a jornada que ele tem. Se o poder dele precisa de certas regras pra funcionar ou não, eu tô um pouco me lixando, sabe? E a gente acaba entrando dentro dessas coisas que é essas escolas de desenvolvimento narrativo, na qual a pessoa cria um poder muito ferrado, só que ela tem que criar um contrabalanço, porque senão o boneco fica muito roubado. E porque supostamente isso seria uma forma mais interessante de desenvolver uma história. E a questão, né, não. Já começa que não existem regras, de fato, pra você desenvolver o que é uma narrativa boa. Assim, existem pessoas que vão dizer que sim, por uma questão de estrutura histórica, que é interessante você seguir certos parâmetros para que você consiga manter uma organização, né? Até aí ok. Mas a questão é, gente, arte não se trata só de você seguir regras. Apesar de nós artistas criarmos regras para os nossos processos criativos, que é o que a gente torna e chama depois de pipeline, que é basicamente como que você cria ali um processo de organização para você fazer uma arte do zero até o fim. Esse pipeline ele pode ser alterado baseado no contexto e na emoção que a gente quer causar. Ou seja, a arte no final é que nem misdirection em magia. É tudo como que você faz pra enganar o seu público. Enganar no sentido positivo, você tá criando nele uma reação emocional a algo que está acontecendo. Algo que na real não aconteceu, algo que só está acontecendo no âmbito ficcional. Então, regras por regras, elas às vezes podem só ser limitações que no final servem pra você, é claro, né? Causar ali uma certa impressão. O meu ponto é que às vezes isso me irrita bastante, né? Ou seja, tem importância no uso de regras para sistemas de poder, mas às vezes não tem. E a questão é, eu detesto quando o sistema de poder, ele cria toda uma explicação para falar algo que é muito simples. Tipo, para causar um efeito que é muito simples. Porque é uma espécie de mecanização ou cientificização, nem sei se a palavra existe, mas é a tentativa de tornar aquilo que é místico, mágico e incompreensível em algo científico, entende? E isso eu não sei, me parece muito antipraxis. Por que eu quero dizer isso? Porque é o seguinte, enquanto eu estava pensando nesses conceitos, eu até escrevi algumas coisas para minha obra, né? Inclusive vale aqui a dica, muitas vezes é importante a gente estar consumindo algo que a gente gosta, porque até mesmo algo que a gente gosta vai ter algo que a gente não goste, e às vezes essa coisa do não gostar de certo aspecto pode fazer a gente criar uma nova impressão para como a gente desenvolve o enredo da nossa própria obra, né? Ou o conceito da nossa própria obra. O meu ponto é que é o seguinte, enquanto eu estava pensando sobre toda essa questão de Jujutsu Kaisen, eu pensei em outras obras também, como Hunter x Hunter, que tem todo o sistema do NEM, que apesar de eu achar muito Technobabble também, é basicamente uma categorização daquilo de poderes que mudam coisas, fazem coisas, controlam coisas, ficam mais fortes ou... enfim, entre outros, né?
ou que soltam coisas, né? Tipo, pra você entender qual que vai ser o poderzinho que solta energia, qual que vai ser o poderzinho que soca energia, qual que vai ser o poderzinho que usa energia pra fazer outras coisas, ou que usa energia pra criar coisas, ou que muda como a energia funciona, enfim, é até que bem prático, né? Funciona quase como se fosse num videogame, e até faz sentido. O Togashi é muito fã de Dragon Quest, se eu não me engano, e Dragon Quest é um RPG aí precursor dos JRPGs aí que a gente vê hoje em dia, né, junto com Final Fantasy, que na real Final Fantasy até é um pouco derivado de Dragon Quest, né? O Hironobu Sakaguchi usou o primeiro Dragon Quest enquanto inspiração para Final Fantasy, né? Mas o ponto é o seguinte: eu resolvi que na minha obra o meu sistema de poder ele não ia ter necessariamente regras, mas sim impressões de como provavelmente a magia funciona naquele mundo, porque eu não queria que a magia perdesse o aspecto de misterioso dela, o aspecto de, né, sobrenatural. E tá certo que isso pode acabar sendo uma certa licença pra mim fazer o que der na telha. O ponto é, o fazer aquilo que der na telha e não fazer aquilo que der na telha é irrelevante pra uma história, porque existem muitas histórias que fazem coisa que dá na telha e a galera adora. Ah, cite um exemplo. Cara, são conceitos que às vezes são aparentes na obra, que eles aparecem só num momento em específico. E eles são apresentados naquele momento e de repente todo mundo acha incrível porque supostamente contribuiu pro sistema. Um exemplo que me vem à mente agora, eu não lembro de ver isso antes de quando ele aparece a primeira vez em Chimera Ants, por exemplo, é aquele contrato de NEM que você faz consigo mesmo. Ele aparece lá quando o Gon vira adulto, aquilo veio que tipo do nada, eu não lembro de ver isso. Eu lembro de na real ter a questão do Kurapika, mas ainda assim me parecia uma coisa que era muito mais incauta e enxuta, né? Algo menor do que o Gon faz, por exemplo, que é sacrificar o seu potencial de vida todo pra ele ficar adulto de uma vez só. Aquilo pra mim foi parecer um pouco você usar um conceito pré-apresentado pra tirar uma solução muito maior e descabida em comparação ao que era pra ser usado. A questão é, ainda assim a regra permite, então não é uma quebra de regra por si só, porque na real é a regra sendo manipulada para atingir o objetivo emocional daquilo que o autor quer causar. Então fez sentido, ao mesmo tempo que pra mim, eu enquanto entendendo das estruturas narrativas, ou pelo menos estudando ela e portanto entendendo mais do que o geral, consigo ver aquilo e falar, ok, isso me parece um pouco estranho, né? E é claro, tem outras coisas também. One Piece eu posso dizer até que também o Gear 50 foi um pouco isso, porque apesar dele ser toda essa simbologia de que é a forma final daquilo que é a pessoa mais livre, de uma hora pra outra, a fruta do Luffy, que era uma coisa, virou outra, né? De repente ele que era só um cara que tava ali por acaso, na real ele também é destinado. Só que eles querem dizer também que talvez não é só ele, porque esse destinado pode se passar pra outra pessoa, e bababá, bibibi. Ok, mas de forma prática, ele acaba meio que tirando aquilo do fundo do Éder. Na real, eu acho que a única forma de Gear que não saiu do Éder foi o Gear 3. Porque o Gear 2 ele sai do nada pra enfrentar o... Não sei se era da CP9, era aquele mano no arco lá que ele tem que resgatar a Robin. Do nada ele fala que ele, tipo, então, na real eu treinei um bagulho em segredo aqui que era pra mim ficar mais forte. Aí ele faz o Gear Second e eu falo, ok, isso saiu do absolutamente nada, tá ligado? Enfim, pontos e entre outros, né? E é claro que existem certas coisas que tem simplesmente não explicação e que muita gente vai achar ruim, mas que no final causa a emoção que causou. Tipo, por exemplo, em Dragon Ball, o Ultra Instinto, ele é explicado ali em primeira mão ali no Super ali, muito de cima, que é essa coisa do corpo se mover sem que a mente pense, e de repente vem um Goku de cabelo prateado e corta a cena, o México faz um feriado de 3 dias pra assistir esse episódio, tá ligado? Então, ou seja, foi uma parada que também parece que veio do nada, teve ali uma pré-preparação ao conceito a ser abordado, mas no fim parece que é uma coisa completamente diferente, mas a questão é maneiro. Então a questão é, no final de tudo, a coisa vai ser, como que essa reação emocional vai ser, como que as pessoas vão reagir àquilo, se vai ser maneiro ou se não vai ser, ou seja, meio que é o Rule of Cool. E apesar do Rule of Cool ele ser às vezes um super trunfo meio como se estivesse trollando o leitor, é o que acontece na maioria das histórias. E por que acontece? Porque é impossível você atingir a perfeição. Porque no final, histórias que ainda mais essa coisa do Japão, gente, que vale a pena aqui explicar aos que não sabem, essas histórias semanais, apesar dos autores muitas vezes criarem certas linhas narrativas de preparação para arcos, uma coisa que acontece muito é que os editores dos mangás, eles recomendam aos autores que eles façam coisas que surpreendam os leitores, especificamente dentro dos formatos de publicação semanal. Por quê? Porque grande parte dessas revistas que chegam na Shonen Jump, que a gente acredita que é um geralzão e não é, pra você ser publicado na Shueisha você tem que ser muito, muito, muito bom. Tipo, você tá no ápice do jogo, mesmo uma série que sai na Shonen Jump e é cancelada e ela tem 5 capítulos,
esse cara que conseguiu publicar esses 5 capítulos, ele tem que ser muito pica. E aí o ponto é o seguinte, grande parte das vendas e das pesquisas de popularidades estão atreladas ao que o público e os editores enxergam como um valor de surpresa. Porque a ideia é que o capítulo, ele sempre tem que acabar com aquela coisa do formato Kisho Tenketsu, que no fim tem uma reviravolta que surpreenda o leitor. E aí quando ocorre essa reviravolta, é o que vai fazer a pessoa, não, agora eu tenho que ver qual que é o próximo capítulo, meu Deus, eu tenho que ver qual que é o próximo capítulo, meu Deus, eu tenho... Entendeu? No geral, meio que esse formato ele segue um pouco essa ideia. E aí esse é o problema de você tentar ter um set de regras muito específico, porque no geral você sempre vai acabar tendo que quebrar ela. Porque quando você cria um sistema de poder que é muito, muito, muito rígido, você invariavelmente vai acabar colocando uma tranca na sua história que vai exigir que você faça alguma coisa que surpreenda. Isso vai acabar te colocando numa armadilha. Eu digo isso porque você tem vários exemplos de história que isso acontece, apesar de certas coisas estarem preparadas ali. Por exemplo, um exemplo errado, né, que as pessoas acabam falando. Em Bleach tem a questão do Ichigo ser todas as 4 formas, né? Ele é humano, ele é Hollow, ele é Shinigami e ele é Koichi. Isso não tá errado porque isso tá real desde os primeiros capítulos. E eu não falo isso nem brincando. Se você quiser saber mais, vai lá no canal do Narrativano, que eu gosto muito também, inclusive, ver o vídeo dele. Mas em resumo, desde o primeiro capítulo já mostra que o Ichigo tinha uma tendência a utilizar habilidades Quinch, e mais pra frente a gente descobre que de fato ele tem sangue Quinch na família, por parte da mãe dele. Mas aí o ponto é que isso algumas pessoas consideram como uma surpresa que foi tirada do nada, e ela não foi. Agora, uma coisa que parece de fato foi meio tirada do nada é o resultado do arco dos Arrancares, quando o Ichigo tá lá enfrentando o Aizen, aí ele some pra treinar com o pai dele, lá numa... quase como se fosse uma espécie de sala do tempo do Dragon Ball. Não é bem isso, né, mas é uma espécie lá de mundo lá paralelo lá que o tempo passa de forma diferente. De repente ele volta e ele tá tipo muito mais forte que o Aizen. E aí ele vai, né? É maneiro, eu gosto na real, porque é da hora que ele simplesmente chega no Aizen e fala, ó, vamos lutar ali. Aí ele pega ele pela cara e vral, e leva ele pra outra área. Isso é maneiro. Mas o ponto é, aquilo foi uma coisa que aconteceu meio do nada, né? Mas por quê? Porque era preciso ter uma reviravolta. Não que não faça sentido, porque afinal já era mostrado que o Ichigo tinha muito potencial e ele poderia ficar mais forte que muita gente com treinamento e entendendo toda a questão de como funciona o poder, o sistema de poderes das Zanpakutos, né? Que é a Shikai e a Bankai, que é a questão de quanto mais o usuário se reconhece, mais ele entende que a espada é uma manifestação de si mesmo. E naquele momento o Ichigo já estava muito além, né? Enquanto o Aizen, por outro lado, já tinha abandonado a própria Zanpakuto nesse ponto, né? Já acreditava que aquilo já era irrelevante pra ele. Enfim, tem outras justificativas que são interessantes, mas o ponto é, meio que acontece do nada e você tipo, maneiro. Mas é só isso. Em Hunter x Hunter também tem um pouco disso quando o Netero vai lutar contra o Rei Quimera, contra o Meruem. Porque você espera, porque não, o Netero é um cara muito zica e ele não está mais no seu auge, mas mesmo ele não estando no seu auge, ele é muito forte, ele dá um tapão lá na Pitou e tipo, ele é ridiculamente forte, o caralho. Mas o ponto é, quando ele vai enfrentar o Meruem, ele não consegue ganhar do cara na porrada, aí qual que é a solução do cara? Ele vem com uma explosão nuclear, que também é venenosa. Aí tipo... Aliás, nem sei se era venenosa ou se era questão da radiação, eu acho que eram as duas coisas, mas tipo assim... Eu não lembro sei lá, da gente ter isso preparado, tipo, o Netero, não, eu tenho um trunfo na manga, tipo, eu não lembro disso. Inclusive, talvez se eu ver esse vídeo, meu irmão ver esse vídeo, ele vai ficar puto comigo porque ele é fanboy de Hunter x Hunter. Mas o ponto é, mesmo que a solução seja muito inteligente, porque confirma a questão da poética da história, do que o Netero fala, de que a humanidade tem um potencial de maldade muito grande. Inclusive, essa tecnologia que ele usa é uma tecnologia que a gente inventou e é basicamente para destruir coisas, né? É disso que ele tá falando, né? Enquanto o Meruem tá ficando cada vez mais humano positivamente, o Netero precisa se render a um lado maligno para conseguir enfrentar aquela suposta ameaça. E porque ele, enquanto Hunter, tem que cumprir um contrato, e essa coisa também tem uma questão da sociedade japonesa de que contratos precisam ser cumpridos. Enfim, você tem toda uma discussão muito ali complexa e tal. Mas aquela bomba, me parece que ela foi tirada do fundo do Éder, tá ligado? É isso que eu quero dizer. No final, de alguma maneira ou outra, alguma coisa que até está fora do próprio sistema de poderes vai ser usado. Meio que isso vai acontecer, meio que vai acabando acontecendo. Então, o ponto é, qual que é a solução na minha perspectiva? Não crie um set de regras. Não crie, porque no final você vai ter que ir contra ela. Então, melhor do que você criar um set de regras é você criar uma noção que consiga explicar em partes o que esteja acontecendo. Como assim? Como assim em partes, Guilherme? Não estou entendendo. Por exemplo, no meu quadrinho, o que regra as coisas é a magia. Só que a magia, ela depende de 3 coisas muito específicas. Intenção, a mana, que é a energia que vem da alma, ou seja, uma espécie de energia vital, como o Ki, como o Chakra, entre outros. E emoção. Quanto mais forte for a emoção da pessoa,
mais forte é o feitiço. No entanto, certas emoções que a gente sente, nós não temos controle, nem compreendemos lá no total. Então muitas vezes uma magia pode acabar saindo do controle, então é preciso que a pessoa esteja nesse estado de balanceamento entre estar muito emocionado e ser muito racional. O ponto é que se você é muito racional, os seus feitiços não são muito efetivos, pelo menos não para combate. Talvez para outras coisas seja. Mas o ponto é que as regras, elas estão ali não para serem regras e para limitar o que eu posso ou não posso fazer, mas para potencializar a emoção que eu posso causar em cada cena. Mas enfim, já estou aqui falando há mais de 20 minutos. Eu já expliquei no começo do vídeo que esse desenho que vocês estão vendo no fundo é um personagem do meu quadrinho, que ele é uma paródia do Satoru Gojo. Esse aí se chama Fumetsu Gisei, e ele é também uma espécie de feiticeiro japonês, uma espécie de sacerdote, só que o plot dele é que ele usa esse poder dele de se proteger, e isso vai custando a sanidade dele, porque isso vai causando dano na mente dele, no cérebro dele, porque ele tem que ficar pensando de todas as direções aonde que os ataques vão vir, e ele não consegue utilizar o próprio mana para curar esses ferimentos. E aí ele, em troca de achar alguma cura, começa a se envolver com um dos vilões da história. E ele já tá tão doido, mas tão doido, que ele já até esqueceu a perspectiva que ele tinha daquilo que ele gostaria de fazer com os poderes dele, que era pra ser uma coisa mais positiva. Mas, no entanto, ele agora tá nessa coisa meio que tipo cada um por cada um. E o ponto é, de vez em quando, a sanidade dele ressalta, né, sobressai. E é isso que vai tornar ele um personagem que é quase uma incógnita, né. E ele é muito poderoso também, igual o Gojo. Só que é claro que ele não é uma máquina, Deus Ex Machina, como geralmente o Gojo acaba sendo usado para tanto, né? Não à toa, a grande discussão em volta do personagem do Gojo é que a própria sociedade de Jujutsu usava ele como um trunfo, um Deus Ex Machina para tudo, né? Mas enfim, o próximo vídeo eu não sei do que vai ser, talvez já seja de Kingdom Hearts, eu estou escrevendo um roteiro ainda, então as fãs de Kingdom Hearts fiquem felizes. Mas no fim, é isso, eu agradeço muito a atenção de todos. Um beijo pra vocês, meus lindos, eu agradeço muito a atenção que deram aos vídeos de Kingdom Hearts. Eu agradeceria ainda mais se vocês pudessem dar atenção a esse vídeo aqui. E no mais é isso, um abraço a todos, até o próximo vídeo.